Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, eu sempre venho relatando aí de algo que aconteceu comigo dentro do sistema religioso. E hoje eu vou contar, pessoal, mais uma história, né, que aconteceu comigo, né, de uma certa feita que eu estava ajudando uma outra igreja, né, e eu ia como músico, ia tocar teclado. E aí a gente estava ensaiando, né, mas um grupo aí, os rapazes aí, né, e um pai de um rapaz veio aqui para me buscar na minha casa, né, para a gente ir ensaiar, né, com eles. E aí eu peguei e fui, pessoal. Olha só que interessante. A gente foi no carro dele, né, para ensaiar, e no meio do caminho a gente foi conversando. E o filho dele depois puxou a conversa comigo dizendo que queria muito namorar, né, e tal, e o pai dele não deixava. E aí eu tinha falado para ele que ele poderia namorar, que o pai dele poderia deixar, e o pai dele falou que não, que primeiro ele iria estudar, né, e depois que terminar os estudos dele, iria entrar na faculdade, depois ele ia orar pedindo a Deus para que Deus enviasse uma esposa, né, uma esposa correta para ele. E aí eu falei para ele, eu falei, não, mas assim, ele pode conciliar as duas coisas, né? Estudar e namorar. Pode conciliar as duas coisas. Eu falei, não, aí o pai dele falando para mim, não, não pode não. Porque ele ainda não tem como saber as coisas, não tem como entender as coisas ainda não. Primeiro ele vai estudar. Eu falei, não, você não está errado não, primeiro tem que estudar mesmo, né? Tem que buscar os estudos mesmo, pessoal, tem que buscar uma formação, isso aí o seu pai está corretíssimo, mas dá sim para ele aconselhar. Eu falei, não tem como aconselhar não, porque tem que orar a Deus, depois, né, para Deus enviar a esposa correta para ele, primeiro ele vai estudar. Eu falei, mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta, como que a gente vai saber se a esposa é correta ou não? Aí ele respondeu para mim, é você orar, se você orar, você vai ter a esposa correta. Eu falei, mas deixa eu fazer uma pergunta. E aí, pessoal, estava a filha dele também dentro do carro, né? Se eu orar pedindo a Deus, vai vir a esposa correta? Não, se você orar, vem a esposa correta. Eu falei, e você, quando você casou, você orou a Deus? Não, orei, casei, tive uma esposa maravilhosa e tal, né? Aí eu falei, tá, eu vou fazer uma pergunta agora, não se sinta ofendido. Ele falou, não, pode perguntar. Se de fato e verdade você orou e Deus abençoou a sua esposa, né? Que você casou, teve filhos, então me responde agora, por que é que você divorciou? Por que é que vocês divorciaram então? Se a sua esposa era correta, se você orou e Deus enviou a correta esposa para o Senhor. Aí a filha dele começou a rir e perguntou, é mesmo, pai? Se a minha mãe era a esposa correta, então por que o senhor divorciou? Aí, ó, boca de siri, não soube responder. Pessoal, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas às vezes pegam, pessoal, um ponto ali que não é verdade e tenta colorir, o que a gente fala que é enfeitar pavão. Quer dizer, algo que não é verdade, ele tenta, né, colorir, enfeitar e passar para o outro como se fosse verdade. Quer dizer, ele fala que ele tinha orado, né, que Deus tinha enviado a esposa correta para ele. Mas eu sabia, né, que ele tinha falado para mim que tinha divorciado, etc e tal. Só que agora, aquilo que ele falou que era verdade se tornou o quê? Se tornou uma mentira. Se tornou uma mentira. Muitas pessoas fazem isso, pessoal. Pega a mentira aqui, ó, o que a gente fala enfeitar pavão. Pega a mentira, né, dá uma colorida nela, para assim então passar para o outro, como se fosse verdade. Mas é verdade? Não. É uma mentira. Então, no relato dele, pessoal, a filha dele questionou, né? E ele, ó, boca de siri, porque ele mesmo, né, tinha falado que tinha divorciado. Então, quer dizer, se de fato e verdade você orar e Deus enviar a esposa correta, então o que que acontece? Deus enviou a esposa correta para ele, mas ele que dispensou a esposa correta. Então, pessoal, a questão desse negócio de orar para Deus enviar a esposa correta, isso, pessoal, pode muito acontecer das pessoas orarem e dar certo, e pode não dar certo. Relacionamento, pessoal, é muito complicado. Não é porque o relacionamento de A, de B deu errado, porque o seu também vai dar errado. Não é porque o relacionamento de um ali, a pessoa às vezes deu certo, né? Viveram para sempre, os dois até que a morte separe, né? Que o seu também vai ser, não que eu esteja com má fé no seu relacionamento, pessoal, mas quando se trata de seres humanos, pessoal, de duas cabeças pensantes, é complicado o relacionamento. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês, é isso aí, valeu, tchau, tchau.